Oi, gente, tudo bem? Eu vou ler um trecho do Antigo Egito. Aqui está falando sobre a 18ª dinastia do Egito, que é quando ela vai começar a vacilar e o reino a minguar, por causa do enfraquecimento externo. O Egito tinha domínio sobre alguns territórios, ao redor, e estava faltando proteção a esses territórios, Parece que eram enviados pedidos de ajuda, para o faraó, e ele não atendia a esses pedidos, então eles foram enfraquecendo de fora para dentro. Não de dentro para fora. Quer ver? Os protestos levaram uma geração de eruditos a acreditar que a indiferença por parte de Amenhotep III e de seu filho e o fato de terem ambos deixado de fornecer ajuda quando era necessária tinham permitido que o império desmoronasse, mas essa teoria é hoje contestada. Quer os faraós tivessem realmente desprezado os pedidos, quer tenham enviado toda a ajuda que julgavam necessária, o certo é que ao fim do reinado de Amenhotep III havia enormes dificuldades no exterior. Durante o reinado de seu filho, os hititas da Ásia Menor, cuja estrela nessa época estava no apogeu, avançaram para tomar a Síria. Enfim, o reino que enfraquece de fora para dentro por falta de ajuda. Então parece que, como eu disse, Nossa, hoje está falando muito sobre isso, hein? Pedido de ajuda, pedido de socorro que não é atendido, aí em volta, e aí essa falta de, olha, Deus falou muito sobre isso hoje. Se faz de morto, finge que não escuta, e aí começa a comer de fora para dentro. E aí, mas o meu questionamento nem é esse, mas Deus está falando isso. Olha só, Amenhotep, não, um pouquinho antes, não, é mesmo, Amenhotep IV, que é nele que vem o que? O desmoronamento do Egito, na 18ª dinastia. Amenhotep IV pode ter sido um fanático religioso, por certo era devoto. Foi homem fisicamente fraco, de rosto comprido e magro, ombros caídos, quadris largos e pernas longas e finas. Era também um visionário fora da realidade de sua época. Absorveu-se obcecadamente na transformação interna do Egito e mal olhou para o que estava acontecendo além das fronteiras. Empenhou-se numa luta de vida e morte com a burocracia e com o clero, que enfim, ele só queria saber da religião. Ele queria fazer uma reforma social através da religião. Engraçado que hoje Deus estava falando sobre essa quando as pessoas se viram para Deus só para ficar e não fazem nada. Quer dizer, elas esquecem o entorno, sabe? É o que ele fez aqui. O que eu vejo nele? Deus estava muito falando sobre essa busca exacerbada por religião. Ele, olha que fala aqui, ele era homem fraco e mole. E parece que ele busca na religião, olha, ele era devoto. Ele buscava muito o Deus dele, E ele buscava toda a força que ele não tinha no físico, ele buscava pela religião dele. Só que o que acontece? Ele recebia o chamado de ajuda ao redor dele e ele ignorava, porque não, estou cuidando da religião, não, estou cuidando.
ignorava os pedidos de ajuda, e isso foi corroendo de fora até chegar nele, que ele achou que não ia chegar. E aí destruiu todo o império, porque ele estava concentrado ali só no miolinho dele, só de forma egoísta, né? Então é meio que uma busca falsa. Daí, tá falando muito sobre isso hoje. Eu falei da Índia, falei que em locais onde as pessoas ignoram esses pedidos de ajuda, né? Elas ignoram o fato de que elas nasceram para amar as pessoas, elas criam aparatos religiosos muito fortes para que, de certa forma, elas possam fugir da obrigação delas, entendeu? Para com as outras, não terem essa responsabilidade, né? E que Jesus falou hoje: quem é da minha família? Aquele que faz, que cumpre, que executa a vontade do meu Pai. E engraçado é que o fariseu é aquele que fica concentrado ali na religião, ali no meio, né? Naquela estrutura lá que eles produziram, aquela cabaninha, né? Onde tem várias repartições até chegar ao Santo dos Santos, onde tem o véu. Enquanto Jesus ele não fica ali, ele fica nos arredores onde há esses pedidos de socorro, né? Só que eu estava pensando outro dia, Jesus ele começa o ministério dele com 30 anos. Até então ele não estava pronto, então assim, não se sinta culpado. Você está pronto agora? Pronto, está pronto agora, não estava antes. Porque Jesus também, ele começa dos 30 aos 33. Ele não começa lá o ministério dele com 15 anos, como muita gente começa, com 20, 25, não, com 30. Por que 30? Não sei. Foi quando ele estava pronto. E ainda quando ele fez o primeiro milagre dele, disse que não estava pronto. Mas ele fez. Então, se tem alguma coisa que você tem que fazer, eu não estou pronto. Você está pronto, né? Talvez haja uma mãe, a sua mãe está pedindo, né? Como Maria pediu, ou alguém te pediu. Ai, mulher, o que há com você? Eu não estou pronto. Você pode, né? Pode fazer. Contigo, Deus estando, você consegue. E aí, então, eu fiquei pensando, como é que a gente sabe, né? Eles diziam que é o Deus verdadeiro. Os indianos também dizem que é o Deus verdadeiro. Os africanos dizem. Como é que a gente sabe, né? Que o nosso Deus é o Deus verdadeiro, que é Jesus. É pelo nome? Não é pelo nome. É porque se diz Deus, todos eles dizem que é Deus. É porque está mandando alguma coisa? Também não. É por aquilo que anuncia, entendeu? É pelo modo como ele se comporta. É porque ele é um Deus que serve, ele é um Deus que ama. Você não encontra isso. Geralmente os deuses, eles mandam e eles separam as pessoas. Eles são cruéis, os deuses, geralmente, né? Eles criam leis cruéis e eles fabricam uma espécie de orgulho nas pessoas, enquanto Jesus ele está sempre fabricando o quê? Humildade na gente, né? Piedade, humildade, compaixão, isso que você não vê em nenhum outro, em ninguém mais. Por isso é que esse, né, é o Messias, o Salvador único, verdadeiro. Para mim, essa é a resposta. E muitas pessoas podem estar buscando na religião um certo tipo de couraça, entendeu? Para se
se reafirmarem aqui, que fala que ele era fraco, ele era fisicamente fraco, né? Então ele buscava na religião uma força, né? Só que ele ficava naquela idolatria. E também o cristão ele pode ficar na idolatria ignorando esses pedidos de fora, entendeu? Assim como, sabe, o Brasil, ele acha que colocando as pessoas lá para longe, isso aqui não acontece, isso aqui acontece, as coisas se destroem de fora para dentro. Também. E parece que foi assim que tudo começou a ruir, entendeu? Porque ele achou que tá longe. Ai, não tem perigo para mim, é lá longe o perigo. Ah, uma hora chega. Uma hora chega. Por isso que muitas vezes Deus falava para mim, ó, se eu mandei você exortar, você exorta, porque o pecado chega e bate na tua casa e te prejudica. Então você faça a sua parte. Faça a sua parte, Deus fará dele. Tchau, Deus abençoe vocês.